A paz do Senhor, meus amados irmãos. Estamos iniciando aqui mais uma live. Hoje teremos um grande culto de louvor a Deus. Queremos hoje transmitir uma poderosa palavra. Hoje iremos falar sobre o vale de ossos secos. Nós temos hoje dois músicos para adorar ao Senhor. Temos aqui o irmão Alex, juntamente com o irmão Pedro. Queremos aqui convidar todos vocês que já estão chegando para cumprimentar uns aos outros, com a paz do Senhor. Está conosco já o irmão Alex, o irmão Lucas. Sejam todos bem-vindos. Podem ir chegando. Hoje Deus tem uma poderosa palavra do coração de Deus para o seu coração. Vale de ossos secos. Deus vai falar poderosamente. Está conosco o irmão Gabriel. Muitas pessoas aí falando, Irmão Jameson, que Deus abençoe. Vamos convidar nesse momento o irmão Pedro César e também nosso amado irmão Alex para cantar dois lindos louvores, enquanto o povo de Deus vai chegando. Chegue, se acomode, compartilhe, não abra a sala de vídeo, Já compartilhe logo direto para que as pessoas possam ouvir. Esta palavra vai ser tremenda. Já temos aí mais de 20 mensagens gravadas e essa, creio eu, que será a mais poderosa de todas até agora, das que falamos. Então compartilhe aí com os seus amigos para que esta palavra, esses louvores cheguem ao coração de todas as pessoas possíveis. Amém? Vamos orar. Eterno Deus, queremos te bendizer neste momento. Fala conosco, fala com a tua igreja, fala com todos os amigos que vão assistir ou que já estão assistindo. Toca no coração de cada um, servo teu, para que possam compartilhar todos esses louvores e esta palavra que o Senhor vai trazer para cada um de nós. Usa-nos como instrumentos bem afinados para fazer a tua vontade, para fazer o teu querer. Que a tua glória manifeste-se de uma forma poderosa aqui neste lugar. Nós te adoramos e nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem ir chegando, vão se cumprimentando, vamos adorar a Deus, matando um pouquinho a saudade, desses louvores tão magníficos. Estamos com um som excelente e eu quero que você não saia daí, porque Deus tem um compromisso com você e eu sei que você também tem um grande compromisso com Deus. Amém? Pedro César, irmão Alex, adorando ao Senhor. Toda a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe a cada um dos irmãos que está assistindo essa live. Adore o Senhor junto conosco. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que mana lá da cruz, no lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que mana lá da cruz, no lado de Jesus.
Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ter minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá o milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que mana lá da cruz, no lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que mana lá da cruz, no lado de Jesus. Diga! Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remova minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história e ressuscita os meus sonhos. Transforma minha vida e faz um milagre. Ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado.
Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remova minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, Senhor, e faz um milagre. E ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, Senhor de tudo em mim. Já ouço a sua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remova minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, faz um milagre. Ressuscita-me. Muito bem, obrigado, irmão Pedro, obrigado, irmão Alex. Nós estamos aqui no nosso culto de orientação cristã. Uma noite memorável, estamos com uma audiência muito boa, fortíssima. Daqui a poucos instantes os nossos queridos irmãos vão voltar para louvar ao Senhor. E nós vamos agora trazer a poderosa palavra de Deus. Nós temos aí uma quantidade enorme de irmãos entrando, pessoas de vários lugares. E eu quero, nesse momento, agradecer a todos vocês que estão chegando, adorando a Deus. Um abraço para o irmão Luiz Martins. Deus abençoe também a irmã Toinha Mourão, também a irmã Yazete, a irmã Helenilda, a irmã Enedina, que Jesus abençoe grandemente. Queremos adorar a Deus pela vida de cada um de vocês, né? Também quero louvar a Deus pelos supervisores das nossas congregações. Quero louvar a Deus por cada uma dessas congregações tão abençoadas. Deus abençoe a irmã Antônia Nascimento. Deus abençoe também a todos os obreiros que estão nos assistindo. E eu quero lembrar a todos vocês que amanhã será a nossa grande Santa Ceia, no nosso templo sede. Nós vamos começar exatamente às 9 horas da manhã. Então nós esperaremos ali a sua família para vir adorar a Deus, tudo como recomenda, né, os nossos líderes, as nossas autoridades, né, com álcool em gel, também tudo ali bem bonitinho, para que ninguém corra risco, né, de ser infectado. Estamos com todo cuidado nesse sentido. Estamos agora iniciando mais esse momento de adoração, esse momento de louvor ao nome do Senhor Jesus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias agora. Eu vou pedir aqui que os amados que puderem agora diminuir aqui o número, né, de pessoas dentro do estúdio improvisado, eu agradeço. Vou ficar aqui com o irmão Alex fazendo o fundo musical e também o irmão Jameson organizando aqui a parte tecnológica, né? Se é assim que podemos dizer. Queridos, esta palavra ela é muito forte.
Deus colocou no meu coração o desejo de trazê-la para o povo de Deus. E eu quero chamar nesse momento a sua atenção para a explanação desta palavra. Abra a sua Bíblia no livro, conforme escreveu o profeta Ezequiel, no capítulo de número 37. Eu desafio você a ficar aí para adorar a Deus conosco, ok? Diz assim a poderosa palavra de Deus: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão reviver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Amém, queridos? Meus amados irmãos, não reparem aqui o calor, né, muito grande. Como eu falei, a gente não tem aquela estrutura que nós desejaríamos ter. Mas nós vamos transmitir a palavra de Deus. Eu vou pedir permissão para tirar aqui o paletó, para não ficar tão quente. E nós vamos aqui direto à poderosa palavra de Deus. Amados irmãos, estamos aqui diante de uns momentos preciosíssimos. Todos aqui devem conhecer esta passagem bíblica. Quero lembrá-los neste momento que esta passagem nada mais é do que a sequidão se encontrando com o Espírito. Momentos de desânimo, momentos de fraqueza, sem forças, sem enxergar tudo ao redor, parece realmente um vale de ossos secos. Ezequiel havia chegado a um cemitério em campo aberto. Tudo parece morte, onde tudo parecia dar um verdadeiro e completo vazio. Ezequiel havia chegado a um vale. Ezequiel havia chegado a um buraco onde não se pode ver o que está lá na frente. Quem chega a um vale sabe que não tem muito o que você vê na frente. Quando estamos em cima, quando estamos no pico de uma montanha, nós podemos ver a imensidão do céu. Nós podemos de cima ver a vista que se abre no horizonte. Quando estamos em cima, vemos a imensidão celestial. Você pode ver uma paisagem longe. E aquela paisagem, quando você a vê de longe, é muito bonita. E aquilo que é bonito traz esperança. E aquilo que traz um sentimento de esperança, você quer chegar e por isso você obtém mais força. Mas de um vale você não tem muito o que ver. Não há como você caminhar, e principalmente entre tantos cadáveres.
no vale de ossos secos, nós temos a certeza de que os símbolos que nos vêm à mente são os piores. Ossos são símbolos de uma vida que já passou, de sonhos e planos que já morreram, de projetos que faliram, de lágrimas que rolaram, de dor que se sofreu. Ossos são símbolos de algo que já foi vistoso, mas que encontrou o seu fim. Ossos são símbolos de silêncio, são símbolos de lágrimas, são símbolos de estagnação, de tudo que está parado, de que não se pode mexer, sem força, sem vontade de lutar. Esta morte, no sentido espiritual, não é o final da vida, é algo presente na própria vida. Eu quero que você comece a sentir a presença de Deus neste momento. É uma força que diz que nada vai mudar, que nada vai melhorar. É uma força da morte que vem para nos dizer, para desistir de tudo, que diz que a vida não passa de um vale, que temos que atravessar, que não há mudanças, porque estamos todos perdidos, somos ossos secos, desconjuntados e espalhados por um vale. Vivendo essa epidemia ou pandemia que o mundo está presenciando, a gente pode perceber um pouquinho desse sentimento. Essa pandemia trazida pelo coronavírus ou novo Covid-19, a gente percebe, queridos, que há um desânimo tomando conta da sociedade. Estive em Sobral esses últimos dias e eu pude perceber o desespero no semblante das pessoas. Nas entradas e saídas da cidade, homens, autoridades desesperados sem saberem o que fazer. É no meio desse desânimo que soa a pergunta de Deus ao profeta Ezequiel: acaso poderão reviver esses ossos? Ezequiel, todos esses ossos que você contempla, eles poderão reviver? São 3.000 metros quadrados de ossos, sequíssimos, desconjuntados, ossos separados para todos os lados. A resposta seria óbvia. A resposta do desânimo talvez seria essa: eu já vi este filme. Não há solução para esta catástrofe. Não há solução para este caos. Ezequiel poderia ser precipitado e dizer: pode reviver. Ele poderia ser desanimado, pessimista e dizer: não podem reviver. Mas ele não deu um passo à frente do Senhor e nem um passo atrás. Mas ele disse: Senhor, tu o sabes. Ezequiel era inteligente. Senhor, a última palavra não deve ser a minha, eu sou apenas um profeta. E Deus está falando para você nesta noite: a última palavra não é a do médico, a última palavra não é dos governantes, a última palavra não é do advogado, a última palavra não é do psicólogo, a última palavra não é do juiz, a última palavra não é dos infectologistas, a última palavra não são dos diretores de hospitais, as últimas palavras não são dos cientistas, a última palavra não é da morte, a última palavra é do Senhor. E por isso Ezequiel disse: Senhor, tu o sabes. O que se segue é uma cena pitoresca. Um homem profetizando para ossos secos. De um homem profetizando para ossos sequíssimos. De um homem dizendo: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Chegamos aqui ao início de uma grande transformação. Chegamos ao início de um grande milagre. E que milagre seria esse, pastor? De um homem profetizar
para ossos secos, é porque ele já estava acreditando no milagre. Quando acreditamos que não é um absurdo pregar para ossos secos, quando acreditamos que ossos secos podem ouvir a palavra de Deus, quando acreditamos que ossos secos podem reviver, quando acreditamos que ossos secos podem se levantar, quando acreditamos que ossos secos podem ser reavivados, aleluia, é porque já há uma esperança, já há uma vontade de lutar. Eu quero falar nesse momento a toda a igreja do Senhor. Se você está vendo tantos ossos secos, se você está vendo um mundo perdido, se você está vendo um mundo combalido, se você está vendo um mundo sendo destruído, mas você está com vontade de lutar e de pregar a palavra de Deus e profetizar para esta nação, para esta cidade, que há esperança, é porque já tem milagre acontecendo. Eu gostaria que você glorificasse neste momento. Há muitos que não estão pregando. Há muitos crentes que não estão mais sentindo a presença de Deus. Há muitos crentes que não conseguem mais sentir a alegria do Espírito Santo. E por conta disso, amados, eles não pregam aos ossos secos. Mas quando estamos pregando ao vale de ossos secos, a este mundo perdido, é porque há esperança dentro de nós. Há um Espírito soprando na igreja e nunca cessa de soprar. Quem levou Ezequiel àquele vale foi Deus. Não foi a vontade dele, mas foi a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é imperativa. Eu gostaria que você olhasse agora para dentro dos meus olhos. Entendam esta verdade. Quem levou foi Deus. Porque a vontade de Deus, ela é imperativa. É a vontade dele quem manda. Escute, pelo amor de Deus, ouçam isso. E comecem a compartilhar, porque isso é muito forte. Quem é profeta de Deus, não vê aquilo que quer. Quem é profeta, vê aquilo que Deus quer que ele veja. Eu quero que você preste atenção nisso. Quem é profeta não foi chamado para ver o que quer, mas o que Deus quer mostrar. Não é o que eu quero, mas o que eu preciso ver. A minha vontade, senhoras e senhores, é ver justamente o Corcovado no Rio de Janeiro. A minha vontade é ver o Pão de Açúcar. A minha vontade é ver o Cristo Redentor lá no Rio de Janeiro. A minha vontade é ver a Estátua da Liberdade nos Estados Unidos. A minha vontade é ver a Disney. A minha vontade, senhoras e senhores, é ver a Torre Eiffel lá na França. Mas a vontade de Deus para o profeta não era ver aquilo que era bonito aos seus olhos, mas era para ver um vale de ossos secos. O que você está querendo ver? Você está querendo ver um jardim? Você está querendo ver coisas bonitas? Você quer assistir só filmes nesse período pandêmico? Você quer ver nesses últimos dias televisão? Está com saudade de ver futebol? Está com saudade de ver novelas? Está com saudade de ver lutas do MMA? Deus está levando os profetas verdadeiros para ver o vale de ossos secos. Você não foi chamado por Deus para ver aquilo que você quer, para fazer aquilo que você quer, para entrar aonde você quer, mas Deus tem a sua vontade, e a vontade de Deus é soberana. Senhoras e senhores, imaginem agora as cenas de terror. Por que Deus mostra o vale de ossos secos para Ezequiel? Um profeta que já tinha sofrido tanto. 3.000 metros quadrados de ossos. Olhe para mim. É porque Deus não mascara situações. Olhe para dentro dos meus olhos aqui, porque só vai ouvir esta palavra. É uma palavra de ensinamento. É o nosso culto de orientação cristã. Sejam todos bem-vindos, compartilhem. Mas o que eu vou falar aqui, irmãos, é comida muito forte. Tem muita gente na igreja com saudade de ouvir só aquelas mensagens
bonitinhas, de vitória para lá, de ganhar bênção para cá, de ganhar carro para acolá, de ganhar chave de casa ali e acolá. Sabe, essas pessoas estão com muita vontade de voltar a ver aquelas prosperidades inventadas, aquelas prosperidades maquiadas, aqueles cultos maquiados, aqueles pregadores com uma mensagem maquiada. Eu quero dizer para você, chega um momento que Deus fala, chegou, parou, eu não quero mais a minha igreja se enganando com profecias falsas, que só prometem dar aquilo que a tua carne deseja. Deus está te levando para um vale. Deus trouxe a sua igreja para um vale, para ver estes ossos secos que estão precisando de uma palavra. Chega de maquiagens. Eu quero falar uma coisa muito forte aqui, irmãos. A pandemia do coronavírus tem algo por detrás muito forte, muito poderoso. Atrás desta pandemia tem dois seres. Um é Deus, o outro é o diabo. Deus está por detrás da pandemia, não provocando caos, matando as pessoas, não. Mas Deus está permitindo que o diabo faça isto. Porque Deus já está, permitam-me a expressão, cansado de ver uma igreja fria dando louvores frios, uma igreja gelada dando glorificação congelada, vendo pregadores e obreiros na sua casa levando mensagens enlatadas, frias, que mais fazem o povo dormir do que verdadeiramente alegrar, regenerar, avivar a sua igreja. Antigamente, a geração anterior, eu quero que você preste atenção nisso. Quando ganhava um carro, diziam, eu vou levar a chave do carro para o pastor ungir. Quando a filha completava 15 anos, vamos fazer ali um culto de ação de graças. Quando era um casamento, vamos fazer também um culto em ação de graças. Vai ter que ter a bênção. Quando aquele irmão comprava uma casa, era bênção, tinha que fazer culto. Tudo na vida dos crentes da geração passada era Deus. Deus para lá, Deus para cá. E a geração atual acha que isso é exagero. Hoje tem casamentos de crentes, onde a ala cristã fica de um lado bebendo refrigerante, mas tem cerveja do outro lado para agradar aqueles que são descrentes. De um lado tem uma ala que adora a Deus com santidade na igreja, mas do outro lado tem uma outra ala que vive da forma que quer, do jeito que quer, sem querer prestar contas com nada. E da forma que estava indo, ia chegar um tempo que nem os crentes iriam adorar mais a Deus, porque estavam só levando as coisas para o lado natural, para o lado carnal, para o lado simplesmente físico, e Deus estavam deixando de lado. Então Deus permite que o diabo lance uma pandemia dessas, e Deus está dizendo para a sociedade, assim como para a sua igreja, já que vocês não precisam mais de mim, cantem do jeito que vocês querem, preguem do jeito que vocês querem, façam as festas de vocês do jeito que vocês querem, façam as aulas de vocês como vocês querem. Então Deus leva os verdadeiros profetas para o vale de ossos secos, para contemplar a miséria do povo. E eu quero falar uma coisa linda para você. Deus não nos leva para o vale de ossos secos para nos matar. Deus não te leva para o vale de ossos secos para fazer você ficar sequíssimo como os demais. Aleluia. Mas Ele te leva para o vale para mostrar o poder dEle, o que Ele pode fazer, e para nos dar eternas lições.
Amados e queridos irmãos, existem 4 reações, olhem para mim. Existem pelo menos 4 reações de quem entra num vale daquele. A primeira reação de um profeta seria ficar parado, sem querer se mexer, estático, amedrontado. Segunda ação, ficar espantado, abismado por nunca ter visto coisa daquele tipo. Outra atitude de quem entra no vale daquele é sair do vale às pressas, sair correndo. E a quarta atitude de quem entra no vale daquele, queridos, é tampar os olhos para não ver tanta mortandade, tanta gente morta. Mas o profeta, cheio do Espírito Santo de Deus, Jeová manda que ele faça essas 4 coisas diferentes. Se o covarde fica parado, o cheio do Espírito Santo começa a andar no meio do vale. Se o covarde fica com medo, fica desesperado e não sabe o que fazer, aquele que é cheio do Espírito Santo vence o medo e parte para a batalha. Se aquele que está sem o Espírito Santo, aquele que está frio, tem vontade de sair do vale, aleluia, aquele que está cheio do Espírito Santo quer andar entre o vale de ossos secos. E eu quero dizer uma coisa para você, amados. Ele começou a andar não em linha reta, mas ele começou a rodear, a andar em círculos, naqueles 3.000 metros, cheios de ossos secos. A vontade do homem sem o Espírito Santo é fugir, é se trancar dentro de casa, é se fechar, é se enclausurar, é tampar a sua vista para não ver absolutamente nada. Mas aquele que está cheio do Espírito Santo começa a dar voltas para ver crânios, fêmur, esqueletos, braços espalhados, dedos espalhados de todos os lados. Porque ele não tem medo da realidade, por pior que seja. O crente verdadeiro não está com medo de pandemia, ou está? O profeta de Deus não tem medo de coronavírus, ou você tem? Tomar os nossos cuidados temos que tomar constantemente. Mas o medo não ficou para o crente fiel a Deus. Esse medo de muitos crentes, medo de morrer, medo de adoecer, medo de infecção, medo do que falam na televisão, medo dos caixões que se mostram todos os dias na Globo. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Deus não te chamou para contar mortos. Deus não te chamou para contar defuntos. Deus não te chamou para perguntar para você quantos morreram no Ceará, quantos morreram no Brasil, quantos morreram na Itália. Deus te chamou para profetizar aos que estão mortos, para profetizar aos que estão morrendo, para profetizar aos vales de ossos secos espalhados pelo mundo afora. Quando acreditamos que por mais difícil que possa parecer as coisas, Deus está dizendo que as coisas podem ser refeitas. E se você crê que Deus vai restaurar esta terra, abençoar a tua cidade, abençoar a nossa igreja, aleluia, é porque os milagres já estão acontecendo. É porque os milagres já estão começando. Será que você está sentindo o que eu estou sentindo neste momento? Será que você pode glorificar a Deus neste instante? Em nome do Senhor Jesus, receba agora uma unção poderosa do Espírito Santo e comece a acreditar nos milagres. Deus está soprando sobre os 4 cantos desta terra. Deus está soprando na Coreia do Norte. Deus está soprando na Itália, na Espanha, países tão idólatras. Deus está soprando lá no Vietnã. Deus está soprando na Argentina. Deus está soprando na África. Deus está soprando aqui no Brasil. Deus está soprando no Ceará. Deus está soprando no Piauí, aqui em Ipueiras. O Espírito do Senhor está soprando e há um cheiro de glória e de avivamento se aproximando
nesta nossa terra. Quando você fala aos ossos secos, quando você profetiza aos ossos secos, aleluia, é porque você está provando algo diferente. Eu quero que você olhe de novo para dentro dos meus olhos. Quando o profeta começou a dizer: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, estava havendo um milagre dentro do próprio profeta. Porque quando você começa a andar dentro de um vale cheio de ossos secos, você começa a acreditar que você também já morreu, que você também já faz parte da cena, do quadro fatídico. Quando você está dentro de um hospital e passa 15 dias sem sair de lá, mesmo que você não esteja doente, você começa a imaginar que adoeceu. Mas quando ele começou a profetizar aos ossos secos, sabe o que ele estava sentindo? Eu estou profetizando aos ossos secos, porque eu estou vivo. Eu não estou como esses ossos secos. Se eu estou profetizando ainda, é porque a unção de Deus está sobre mim. É porque eu não morri. A situação é caótica. O caos está tomando conta de tudo. Mas se eu estou profetizando, é porque o Espírito de Deus ainda está dentro de mim. A unção do Espírito está dentro de mim. Receba neste momento uma coisa: você não faz parte desta paisagem de pandemia. Você não faz parte deste cenário de morte. Você não faz parte deste cenário de doença. Você faz parte do exército que Deus está levantando nesses dias para pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Quando você fala aos ossos secos, você está provando que é diferente deles. Que esses ossos secos não são você, que esses ossos secos não são eu. Eu tenho vida, eu tenho Deus, eu estou de pé, eu falo, eu glorifico, eu adoro. E se você está vivo aí, glorifique o nome do Senhor neste momento. Voltando, senhoras e senhores, para o poder da palavra. Olhe para mim. Voltando para o poder da palavra, que Ezequiel usou, o poder da palavra. Eu quero que você preste atenção para aprender isso neste momento. Vamos voltar aqui para o poder da palavra que Ezequiel estava proferindo ali. Um ser humano, ciência, um pouquinho de ciência agora. Um ser humano adulto, ele tem cerca de 206 ossos. Os ossos formam o esqueleto. O esqueleto é o que sustenta o corpo, é a estrutura. Pelo amor de Deus, compartilha isso, porque vai ter muita gente falando em línguas estranhas agora. Se preparem, porque muitas pessoas vão neste momento ser renovadas. Se prepare agora, porque Deus vai tirar crentes lá do fundo do poço agora. Vai descer uma glória poderosa agora. Vai descer um poder imenso sobre as nossas vidas. E eu vou falar isso para que você se encha deste poder nesse momento. Amados irmãos, os ossos formam o esqueleto. O esqueleto é quem sustenta o corpo. O esqueleto é a estrutura. Quando uma pessoa morria, nos tempos bíblicos, 3 coisas poderiam acontecer com os ossos. No caso de Saul e Sansão, eles poderiam queimar os ossos. Eles também poderiam quebrar os ossos, como poderiam ter feito com Jesus, mas Deus não permitiu que eles quebrassem os seus ossos. Eles podiam queimar os ossos, eles podiam quebrar os ossos, mas eles também podiam espalhar os ossos. No caso aqui desta visão que o profeta Ezequiel teve, é que quando Ezequiel teve aquela visão, os ossos estavam todos espalhados. Quando os ossos estão espalhados, entendia-se que a vida tinha realmente acabado, porque o que eles compreendiam na época é que a vida se resumia na estrutura dos ossos.
A estrutura dos ossos era que dava sentido à vida para os tempos bíblicos. Davi, por exemplo, preste atenção e se prepare, porque Deus vai derramar uma glória muito grande. Quando Davi estava sendo caluniado, Davi disse assim: as calúnias me doem os ossos. Aleluia. José, lembram de José no Egito? Quando José morreu, ele já tinha, olhe para cá, ele já tinha deixado um pedido: por favor, não deixem os meus ossos no Egito. Vai pegando isso daí, crente, vai compartilhando, porque lá vem poder agora. José falou antes de morrer: não deixem os meus ossos no Egito. Eu sou o governador do Egito, mas eu não quero que os meus ossos fiquem no Egito. Eu não quero que a minha estrutura fique no Egito. Porque quem morre aqui no Egito, o governador que morre aqui no Egito, vira múmia. E eu não quero virar múmia. Eu não fui chamado para ser múmia, e nem você foi chamado para ser múmia. A gente só se lembra de múmia quando a vê embalsamada. Quando você vê uma múmia, você não lembra da sua história. Muitas múmias estão escondidas há 3.500 anos atrás, e ninguém sabe a história daquelas múmias. Se os ossos de José ficassem no Egito, ele seria apenas uma múmia a mais, e ninguém saberia da sua história. Aleluia, glória a Deus. Se José tivesse ficado ali, no Egito, as pessoas não iriam saber quem tinha sido José. Eu quero falar uma coisa para você. Sabe o que José estava querendo dizer quando falou: não deixe a minha estrutura, não deixem os meus ossos aqui no Egito? José, o sonhador, aleluia, se prepare agora, estava querendo dizer o seguinte: se vocês me levarem daqui e me sepultarem lá na minha terra, eu serei lembrado não como múmia, mas eu serei lembrado pelos meus sonhos. Aleluia, glória a Deus. Se eu não tiver os meus ossos sepultados lá no Egito, eu serei lembrado pelos meus sonhos. Quando você fala de um faraó, o que é que você lembra? Você lembra de caixão, de sarcófago, de pirâmides onde se colocam os sarcófagos, onde se colocam as múmias. Quando você ouve falar de faraó, você se lembra de múmia, você se lembra de defunto, você se lembra de cadáver, você se lembra de alguém que morreu e a história não existe praticamente mais nada. Mas quando falamos de José, o que é que você lembra? Está preparado para glorificar aí, irmão? Quando você fala de José, a gente lembra de sonhos que não morrem, de promessas que não falham, de vitórias em meio às perseguições como ele teve, de êxito diante das tentações, de resgate lá da cisterna onde ele foi resgatado, da saída da prisão para o trono. Aleluia, glória a Deus. Os ossos de José não foram espalhados, e Deus está dizendo para você hoje: a bênção, a promessa, a vitória, a êxito diante das tentações. Você vai sair da cisterna também, você vai sair lá da prisão onde você está, para o trono onde Deus vai colocar você. Receba esta palavra neste momento. Agora tem algo muito forte aqui. Uma pergunta que eu quero fazer para vocês: ossos ouvem? Ossos ouvem? Ora, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, ouçam a palavra do Senhor. E ossos ouvem? Dos 206 ossos que nós temos, existem 3 deles que trabalham em nossa audição.
Quais são eles? Martelo, bigorna e estribo. Qual é o menor osso do nosso corpo? É o estribo. Escute isso. E quando a palavra do profeta vem e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, significa dizer coisas lindas. A primeira verdade aqui é que Deus sempre começa uma obra de restauração. Deus sempre começa uma obra de avivamento pelo menor. E o menor osso do corpo está na audição. Deus quer começar não pelos grandes. Deus quer começar não pelos mais poderosos. Deus não quer começar pela classe elitizada da cidade. Deus não quer começar pelos aristocratas. Deus não quer começar pelos riquíssimos. Deus quer começar pelos menores. Se humilhe na presença do Senhor, porque o Espírito Santo está soprando nesta noite. Há uma outra verdade aqui. É que o avivamento para começar, o milagre para começar, ele começa quando nós ouvimos. E ouvimos o quê? A palavra do Senhor. O milagre aconteceu porque havia uma ordem a ser obedecida. E esta ordem era ouvir a palavra do Senhor. A Bíblia diz: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz: uma coisa disse Deus, e 2 vezes eu ouvi. A Bíblia ainda diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. A Bíblia ainda diz algo que eu gosto sempre de falar nas cartas de Cristo às igrejas, no Apocalipse: quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Você só será abençoado quando você ouvir a voz de Deus. Você só será abençoado quando você ouvir a voz do Senhor. A igreja só será abençoada quando ela passar ou voltar a ouvir a voz de Deus. Mas infelizmente muitos estão ouvindo a Rede Globo. Muitos estão ouvindo apenas a voz daqueles que alarmam, daqueles que trazem desespero à sociedade. O segredo da vitória é ouvir. Você lembra daquele coxo que estava à porta do templo? Ele estava totalmente parado. E ele tinha menos fé, porque ele viu os 2 homens de Deus e ele pediu foi dinheiro. Agora o cego Bartimeu, ele não podia ver, mas ele tinha mais fé do que aquele paralítico, porque embora ele não estivesse vendo, ele não quis pedir dinheiro, mas ele simplesmente ouviu que Jesus ia passando. A grande diferença do cego para o aleijado é que aquele cego falou: eu quero ver. O paralítico estava vendo, pediu foi dinheiro. O que tem de diferença é que o cego não enxergava, mas o cego estava ouvindo. Ouça a palavra de Deus. Então a Bíblia diz que cada osso se junta ao seu osso, cada um se juntando àquilo que é seu. Sabe por que esse milagre teve que acontecer, irmãos? Outra verdade profética para nós aprendermos aqui. Os ossos estavam tudo misturados, estavam todos espalhados. Você não sabia distinguir totalmente a anatomia daquelas pessoas que estavam ali. Eram milhares de pessoas. E ali, quando o vento começou a soprar, cada osso se juntou ao seu osso. Segura aí, porque lá vem uma palavra profética. Deus é um Deus organizado. Deus não é um Deus que cria monstros, que cria anomalias. Deus começou
a trazer de volta cada osso para o seu corpo, porque aquele osso só servia se fosse naquele corpo, porque você não é feito por atacado. Deus nos fez individualmente, cada osso só servia para aquele corpo, e Deus começou a organizar tudo ali. Deus está falando algo muito forte, irmão. Aquilo que não está contigo, mas é teu, Deus fez para você, e Deus vai fazer voltar para você, porque aquilo que é teu não é do outro. Agora Deus está dizendo algo forte: aquilo que é do outro também não é teu. Não fique invejando aquilo que a pessoa tem. Aquele carro não era teu, aquele carro era para outra pessoa. Aquela inveja de querer ter o que o outro tem, não é isso que Deus quer. Deus quer lhe dizer algo lindo hoje. Se você perdeu algo, Deus vai trazer de volta. Se você está com algo que não é teu, devolva. Não tenha inveja de quem pregue melhor. Não tenha inveja de quem toque bem. Não tenha inveja de quem cante melhor do que você. Não tenha inveja de um jovem que prega melhor do que o pastor. Não. Por quê, queridos? Porque aquilo que Deus deu a ele é para ele. Não tente tomar. Não tente obstacular. Não tente colocar obstáculos ali. Da mesma forma, não tente impedir que a minha estrela brilhe. Não tente impedir que a estrela, que o brilho do teu irmão aconteça. Porque aquilo que Deus deu para ele não é para você. Mas aquilo que Deus deu para você não é para mais ninguém, é para você. Aguarde, porque Deus vai restaurar tudo aquilo que você perdeu. Outra verdade que nós temos aqui, já vou começar a concluir, é que o que restaurou o vale de ossos secos, olhe para mim aqui, não foi pregação de oba-oba, porque tem muitas igrejas cheias de defuntos espirituais, e o que vai fazer aquela igreja, ou aquele crente que está morto ressuscitar, não é colocar bom ar, não é colocar flor no caixão, não é colocar perfume no ambiente. O que vai ressuscitar a igreja do século 21, o que vai ressuscitar a igreja deste século, o que vai ressuscitar a igreja depois desta pandemia, não é uma borrifada de carinho, não é aquela palavra de passar a mão na cabeça de ninguém, não é aquela palavrinha para crentes melindrosos que se escandalizam com tudo e qualquer coisa faz ele mudar de igreja, faz ele se desviar. Olhe para dentro dos meus olhos. Esta pandemia, Deus está trabalhando nela. Sabeis para quê? Para que o crente espiritual se torne mais espiritual ainda e possa aparecer para pregar a palavra. Porque quando estava tudo bem, os crentes espirituais não tinham vez. Os pregadores, os pastores do interiorzinho não podiam aparecer. Só apareciam as estrelas. As mensagens eram só aquelas que eram aceitas pela mídia. Os aplausos eram para os cantores milionários que cobravam milhões durante o ano para cantar. Pregadores que arrastavam dinheiro da multidão e só pregavam se fosse com muito dinheiro. Esta pandemia trouxe uma verdade. Aqueles que estavam no vale dos ossos secos, orando, transmitindo a palavra, profetizando ao vale de ossos secos, Deus trouxe para um cenário diferente, para ver um grande mover do Espírito. E aqueles que achavam que estavam no auge ou no ápice da montanha, Deus leva para o vale, volta, começa, reinicia, volte para o beabá, venha para o abecedário espiritual. Isso também fez, queridos, e está fazendo com que muitos crentes perdessem as suas máscaras. Crente que ia para a igreja forçado, crente que ia para a igreja porque
não tinha nada para fazer em casa, crente que não queria cantar no culto, porque todo culto inventava dor de garganta para não cantar, crente que não preparava uma palavra para pregar, porque estava sempre ocupado com o seu trabalho, querendo ganhar dinheiro, não tinha tempo de vir para a igreja, não tinha tempo para vir para a casa do Senhor. Irmãos, esta pandemia está colocando cada crente no seu lugar. Esta pandemia está colocando cada autoridade no seu lugar. Esta pandemia está colocando cada exaltado no seu lugar. Estamos vendo atores e atrizes da Globo passando dificuldades e fazendo vaquinhas para poder sobreviver, porque passaram tantos anos explicando e levando mensagens malignas para o povo brasileiro. Esta pandemia está colocando muita gente no seu lugar. E o que restaurou ali, queridos? Não foi uma palavra do oba-oba, não foi aquele missionário da televisão que pede dinheiro, não foi aqueles programas cheios de idolatrias, onde as pessoas adoram os ídolos e não querem saber de Deus. O que vai trazer de volta a prosperidade para o país não é mudança de governo, não é mudança de autoridades na polícia, não é mudança de autoridades no judiciário. O que vai mudar o cenário do Brasil não é pastores sendo mudados das igrejas. O seu pastor que está nesta igreja aí, às vezes sendo perseguido, não é mudando o pastor que a igreja vai mudar, não. O que vai mudar o cenário do Brasil, da igreja, da sua família, é a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, comam a palavra de Deus, bebam a palavra de Deus, leiam a palavra de Deus, creiam na palavra de Deus, recebam a palavra de Deus, adorem o Deus da palavra, simplesmente preguem a palavra de Deus, estudam na palavra de Deus, simplesmente reflitam na palavra de Deus, amem a palavra de Deus, acorde com a palavra de Deus, durma ao lado da palavra de Deus, sonhe com a palavra de Deus, abrace a palavra de Deus. É a palavra de Deus quem vai mudar toda a realidade desta nação. Amados e queridos irmãos, não foi o anjo, não foi o arcanjo, não foi querubim, não foi serafim, não foi reteté, não foi varão com a bandeja na mão, não foi nenhum desses que dizem ter esse tipo de visão que trouxe milagre, não. Cadê isso tudo? Está parado. Cadê os retetés? Acabaram. Cadê os profetas de Araque que mentiam, que enganavam? Cadê as revelações que dividiam as igrejas, que deixavam os pastores sofrendo, enquanto a igreja estava sem saber se ouvia o pastor ou aquele profeta que vinha de fora? Cadê? Tudo isso parou. Você quer ver milagre, irmão? Ande no vale, pregue no vale, ore no vale, estude a palavra no vale, use a palavra de Deus no vale. Não importa qual é a caveira que está olhando para você. Isso. Não importa qual é o crânio que está olhando para você. O defunto pode estar ali ressecado, pode estar sequíssimo. Olhe para dentro dos olhos, para as órbitas inexistentes daquele crânio e diga: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Olhe para aquele macumbeiro que você conhece. Vá até aquele idólatra que é teu vizinho. Fale com aquele teu parente que você tem medo dele porque ele é ignorante. São defuntos espirituais, estão mortos em seus delitos e pecados. Mas use esta palavra que você está recebendo e diga: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quando a palavra de Deus foi pregada, houve uma reação. A Bíblia diz que Ezequiel falou: e quando eu profetizava, houve uma reação. Você quer uma reação? Pregue a palavra. Eu vou perguntar e eu quero que você responda na tela. Você quer uma reação na sua família? Escreva aí na tela o que você deve fazer.
Pregue a palavra. Você quer uma reação na faculdade onde você estuda? Pregue a palavra. Você quer uma reação lá no seu ambiente hostil de trabalho? Pregue a palavra. Você quer uma reação no seu bairro? Pregue a palavra. Você quer uma reação na sua igreja, obreiro? Pregue a palavra. Você quer uma reação na sua congregação, dirigente? Pregue a palavra. Você quer ver uma reação na cidade de Ipueiras? Pregue a palavra. Enquanto eu profetizava, houve uma reação. A estrutura tem que ser a primeira a estar restaurada. A caixa craniana, ou seja, que protege o cérebro, e a caixa torácica, a que protege o coração, são dois órgãos vitais que o Senhor quer restaurar primeiro. Deus quer restaurar a nossa cabeça, a nossa mente, para que possamos pensar nas coisas que são do alto e pensar coisas grandes. Deus quer restaurar a caixa torácica, a que protege o nosso coração, para aprender a amar. Alimente o teu cérebro. Não deixe subir para a cabeça o que Deus não quer que suba. O orgulho, o medo, o pânico. Proteja a tua mente neste momento. Proteja também o teu coração. Proteja o teu coração do ódio, da vingança, do ressentimento, da idolatria, da feitiçaria, da inveja, do ciúme. Vou terminar dizendo sobre 3 estágios. 3 estágios no vale. E 3 resultados no espírito. Primeiro, aqueles ossos. Primeiro estágio. Segundo estágio, aqueles esqueletos. E o terceiro estágio que eu quero apontar, estavam mortos. Eram ossos, esqueletos e mortos. Aos ossos, o Espírito do Senhor entrou neles e eles reviveram. Aos esqueletos, a estrutura, o Espírito entrou neles e eles se puseram de pé. A Bíblia diz: uns se encurvam e caem, mas nós estamos de pé. Aleluia, glória a Deus. Mortos, o Espírito entrou neles e um grande exército se formou. Quando pregamos em meio à morte, a vida vai se aproximando. Eu quero que você comece a pregar a palavra de Deus. Nunca estivemos em um momento tão especial. Nunca estivemos em tão ótimo momento do que este, para pregar a palavra de Deus. Você lembra de Jesus na porta do túmulo de Lázaro? Jesus falou: Lázaro, vem para fora. Jesus citou o nome de Lázaro, porque se Jesus falasse apenas vem para fora, todos os defuntos ali no cemitério iriam ressuscitar. Mas Jesus usou o seu poder, a sua palavra, e disse: Lázaro, só você vem para fora. Quando alguém morre, o defunto fica frio, duro, perde a sensibilidade, não fica em pé, não tem apetite, entra em estado de putrefação e ainda assusta, mesmo morto, aqueles que estão vivos. Escute isso. Espiritualmente, quando um crente morre, ele fica frio. Tem crentes gelados. Tem crentes que ouviram esta mensagem e não conseguiu dar um glória a Deus ainda, porque tem um alicate que está prendendo os seus lábios. Tem um cadeado fechando a sua boca. Quando a pessoa morre, fica dura, enrijecida. Quantos crentes endurecidos não existem? Quando o crente morre espiritualmente, ele perde a sensibilidade. Ele não sente mais a presença de Deus. Quando o crente morre, ele não consegue ficar de pé, é só caindo. Quando um crente morre, ele perde o apetite, não gosta mais de se alimentar da palavra de Deus. Quando o crente morre, ele entra em estado de putrefação e começa a exaurir cheiros podres do pecado. Todo mundo que chega perto dele sente
que ele não está bem, que ele já morreu, ele só tem palavras de amargura, de murmuração, de pessimismo. E o pior de tudo, o crente, irmãos, que não tem vida em si, ele espanta os novos convertidos que chegam na igreja. Eles levam palavras que tiram as pessoas da casa de Deus, levam sempre palavras pessimistas, assustando as pessoas. O Espírito vem dos quatro ventos. A Bíblia diz que quando os ossos se juntaram, que quando os nervos e tendões começaram a serem criados, que a carne começou a preencher, que a pele começou a cobrir, só tinha um problema: a estrutura estava pronta, mas estava faltando ainda a vida. Então veio a oração e a profecia. Espírito, vem sobre os quatro ventos. Espírito, sopra, venha de todos os lados. Nenhum vale, nenhum vale é tão profundo, aleluia, onde o vento do Espírito não chegue lá. Nenhum vento do Espírito Santo pode ser impedido para que cheguem até você, até este vale que está morto, este vale que está afadado. Nenhum osso é tão seco demais para não ser atingido pelo sopro de vida que sopra nesta noite. Nenhum problema é tão grande que o vento do Espírito não resolva. Nenhuma amargura é tão grande que o vento do Espírito não arranque. Nenhuma frieza é tão grande que o Espírito não venha tirar. Nenhuma enfermidade é tão medonha que o vento do Espírito não cure você hoje. Nenhum medo é tão profundo que este vento não possa chegar e colocar coragem no lugar dele. Nenhuma dureza é tão forte que o vento do Espírito Santo não possa dobrar. Nenhuma cinza é tão intensa que o sopro do Espírito não possa tirá-la e fazer com que o fogo suba novamente, enchendo a tua vida deste fogo do Espírito Santo. Ele torna o vazio do vale sombrio em uma paisagem hoje. Ele torna a separação em um exército unido. Ele torna aquele grande vale em um verdadeiro jardim. Nada é demasiadamente morto para que ele não traga a vida. Nada é demasiadamente seco que ele não possa trazer a água da vida para te saciar. Nada é demasiadamente fundo para que o Senhor, aquele que é o Senhor dos montes e dos vales, não chegue até você. Os ossos se juntaram. Deus está organizando a estrutura. Os tendões se ligaram. Tendões falam de força, articulação e união. A igreja precisa estar mais unida do que nunca. Carne preencheram os espaços que estavam vazios. Deus quer preencher toda lacuna vazia da tua família, do teu coração, do teu ministério, da igreja, da tua vocação. Deus está preenchendo hoje. E Deus colocou por cima da carne, que acabou de preencher aqueles corpos, Deus colocou pele, porque só a carne ficaria feio. Deus coloca a pele que é para embelezar. Deus quer embelezar a sua igreja. Estou falando da beleza espiritual, que é trazida pelos dons, pela autoridade, pela unção, pelo louvor, pela pregação, pelos cultos. Entendam isto. No momento, Deus trouxe a pele, mas está faltando aqui um complemento, o mais importante. A estrutura está pronta,
Está tudo bonito, mas está sem vida. Está deitado, está parado. Olhe para dentro dos meus olhos. Eu já vou fechar aqui a Bíblia, para não me estender mais, já fechei. Mas olhe para dentro dos meus olhos aqui. Não adianta a estrutura estar pronta, se o vento não soprar. Não adianta o templo bonito, se o vento não soprar. Não adianta a voz bonita para cantar, se o vento não soprar. Não adianta músicos que toquem bem, se o vento não tocar. Se o vento não tocar na tua alma hoje, se o vento não soprar sobre a igreja hoje, não adianta ter um templo tão chique, não adianta você pregar tão bem, não adianta você ser doutor. Se o vento não soprar, não adianta ter diplomas na parede. Se o vento não soprar, não adianta você ser diretor de uma convenção, ser pastor de uma grande igreja, ser um político famoso, ser um comerciante rico. Se o vento não soprar, você não sai do lugar. Se o vento estiver soprando, você vai receber agora uma autoridade do Espírito Santo. Eu vou convidar aqui o cantor Pedro César. Ele vai cantar enquanto eu me preparo para orar por você. E enquanto eu estiver orando, eu sei que Jesus vai batizar com o Espírito Santo, aí mesmo de onde você está. Quando eu estava pregando, eu sentia que muitas pessoas que estavam aí curtindo, glorificando, estavam também sendo curados. Enquanto eu estava pregando aqui, Deus me mostrava que tinham pessoas sendo renovadas, e outras poderão ser batizadas com o Espírito Santo agora. Você que deseja se reconciliar, você que se sentem confundidos com o vale de ossos secos, você que está parado, inerte, você que está sofrendo, você que precisa de Jesus, você que precisa de uma reconciliação com Deus, venha, eu vou orar por você. O milagre vai acontecer. Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Você vai ser renovado aí. A glória de Deus tomará conta da sua vida neste momento. Aleluia. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembrança do passado vem e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada. E ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cujas vidas coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investida do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti do Senhor.
de todas as provas que eu já passei. Ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que nele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cujas vidas coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investida no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Querido Senhor. Muito obrigado, irmão Pedro César. Meus queridos irmãos, tivemos aqui uma audiência, estamos tendo aqui uma audiência gigantesca, né? Foi realmente recorde. E estamos aqui sentindo a poderosa presença de Deus. Estou recebendo aqui muitos testemunhos do que Deus está fazendo nesse momento, com o efeito da poderosa palavra, com o efeito desses louvores. E eu creio que você vai com certeza compartilhar essas mensagens. Se eu não me engano, essa mensagem foi a 22ª ou a 21ª. Já foram mais de 20 mensagens. Louvado seja o nome do Senhor. Quero aqui também louvar a Deus pela vida do irmão Pedro César, pela vida do Alex, do Jameson, do Nael, do Lucas. Quero louvar a Deus aqui também pela vida do irmão do Aran. Tantas pessoas, né, que correram e ajudaram a gente. E hoje, sem dúvida, foi um recorde, né, de audiência. E se você acha que esta palavra pode tocar tantas vidas como tocou a minha e a sua, seja usado por Deus e comece a simplesmente compartilhar da forma que você sabe que é para compartilhar. Amados, eu quero aqui dar 2 avisos importantes. O primeiro, que amanhã eu estarei 9 horas da manhã na igreja. Eu terei uma reunião às 8 horas com os pastores da cidade, através de uma conferência, né? E logo em seguida eu já estarei indo para a igreja, onde eu darei expediente o dia inteiro lá. Então o que eu gostaria de pedir a vocês é que fossem cear amanhã, tá bom? Você pode cear, você tem o dia todo, não vai ter aglomeração, você sabe como funciona. Inclusive você das congregações também, os dirigentes de congregação, é muito importante que compareçam, né? Dá uma alegria tão grande para a gente. Claro, que se você puder. Se tiver qualquer irmão da igreja passando por alguma necessidade, passando por alguma dificuldade de alimento, eu quero que você nos avise, tá bom? Para que a gente possa ajudar essa pessoa, tá bom? E você que é dizimista, que é ofertante, né? E quer contribuir com a obra de Deus, você pode também amanhã ali ajudar-nos. Nós vamos conseguir em breve uma aparelhagem, né, muito boa. Hoje o som está 100%
Foi uma verdadeira bênção, tá? E o segundo aviso, irmãos, o segundo aviso muito importante é que no domingo, isso mesmo, depois de amanhã, eu estarei trazendo uma palavra. E essa palavra, queridos, será tanto para o conhecimento da igreja, para a edificação da igreja, mas é uma palavra muito evangelística. Eu estarei falando sobre o tema Maria, mãe e mulher. Repetindo, Maria, mãe e mulher, ok? É uma oportunidade incrível de você evangelizar. Nós não vamos, de jeito nenhum, denegrir a imagem de ninguém, de nenhuma religião, e muito menos a de Maria. Até porque Maria foi a mãe de Jesus. E nós vamos falar sobre Maria. O tema é Maria, mãe e mulher. Ok? Então você vai compartilhar. Convide aquela vovó que é bem, né? Convide aquele vovô que é bem ligado mesmo a Maria. Convide aquela sua tia que é muito ligada, a sua comunidade que é muito voltada para isso. E você vai entender com eles quem realmente foi Maria, a mãe de Jesus. E depois desta mensagem, você vai ficar amando mais ainda a história de Maria, a mãe de Jesus. Amém, queridos? Nós vamos encerrar agora, orando, né? Por todos vocês, pedindo que você compartilhe mais e mais, para que mais pessoas possam ser alcançadas. Eu quero orar pelos enfermos, eu quero orar para Jesus batizar com o Espírito Santo, eu quero orar para Jesus restaurar, eu quero orar nesse momento para que Jesus possa encher a tua vida. Amém, queridos? Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, neste momento, Senhor, eu quero que o Senhor venha entrar no coração desta pessoa, entrar no coração deste irmão, entrar no coração desta irmã, que estava tão fria, que estava tão amedrontada, que estava tão espantada, que estava, Senhor, tão decaído, tão decaída, que estava tão triste, que nunca mais tinha sentido vontade de falar em línguas estranhas, que nunca mais sentiu vontade de te glorificar em alta voz, que nunca mais tinha chorado na tua presença. Em nome de Jesus, comece a renovar este crente agora. Comece agora, Espírito Santo, sopra Espírito Santo. Pois quando o vento sopra, a tristeza vai embora. Quando o vento sopra, a pandemia vai embora. Aleluia. Quando o vento sopra, o medo desaparece. Quando o vento sopra, o fogo acende de novo. O avivamento chega. Espírito Santo, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Faz milagres de curas. Faz milagres de curas interiores, curas físicas, curas espirituais. Enche, Senhor, estas pessoas. Que o Senhor venha tocar muitas vidas. Deus, dai-nos uma noite de paz. Dai-nos um final de semana abençoado na tua presença. Que milhares de pessoas possam ser tocadas através desta poderosa palavra e desses lindos louvores. Abençoa, Senhor, cada um dos teus filhos que assistiram e que vão assistir. Obrigado, Senhor, pela vida de todos esses rapazes que me ajudaram aqui para transmitir esse culto. Eles vieram aqui, Senhor, para cultuar comigo, para tocar, cantar, me assessorar no som. Obrigado pela vida deles. Dá-nos uma noite na tua presença. Nós te oramos e nós te agradecemos em o nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e que as consolações do Espírito Santo repousem sobre todos vós e todo o povo de Deus. Diga bem forte, amém e amém. Um beijo no coração de todos vocês. Você é um espelho
que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se for desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair.